Bom dia, paz esteja convosco, voltando nesse dia tão abençoado para ensinar a palavra de Deus, amém? E hoje eu quero falar uma história muito conhecida no Pão Diário, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 18. Daniel é levado a uma posição de honra. A palavra de Deus vem dizer que Dário, o rei daquele império, ele levanta agora naquele lugar 120 satrapas e 3 governadores. E um dos governadores que ele levanta ali naquele lugar é o Daniel. Daniel, porém, já estava por volta de 80 anos de idade, considerado pelos reis, já havia passado por vários impérios, por vários reinados, um homem íntegro, um homem reto, com caráter a ser admirado, que não tinha sujeira por trás dele, uma pessoa que fazia as coisas corretamente e tinha um caráter a ser admirado até mesmo pelos reis. Mas isso incomodou nos seus adversários uma certa inveja, e isso levou com que os seus adversários procurassem algo na vida de Daniel para acusá-lo, para condená-lo, e nada em contrário. E aí acharam uma forma, criaram uma situação para destruir com o caráter de Daniel. E a palavra de Deus vem me dizendo no livro de Daniel que eles fizeram o rei, os seus adversários fizeram o rei assinar um contrato, tudo por conta da inveja deles, do sucesso de Daniel, a inveja dos outros governadores, dos outros príncipes. Mas uma das provas de caráter marcante de Daniel é que eles não conseguiram encontrar nenhuma sujeira nele que pudesse usar contra ele. E isso nos lembra de como pessoas, né, que que estão trabalhando neste mundo, nossas vidas, e estão sendo constantemente observadas. Entenda uma coisa, Daniel estava sendo observado pelos seus adversários, pelos seus ali inimigos, que vamos dizer assim. Ele estava sendo observado para ver se havia alguma falha. Assim é a nossa vida. As pessoas, elas estão 24 horas olhando para você, observando você, procurando falha em você. Elas não procuram o que você faz de certo ou errado. A convicção deles é procurar os nossos erros, as nossas falhas, até porque não somos perfeitos. Nós somos seres humanos como qualquer um. Mas o caráter de Daniel não pôde ser colocado à prova, porque Daniel nada tinha que pudesse ser acusado. Então agora esses adversários de Daniel se tornam invejosos, se tornam ali a presença de Daniel incomodava eles. E aí eles manipulam. Eles fazem o rei manipulado pelo seu orgulho, pelo seu eu, pelo seu ego, a fazer um decreto que dentro de 30 dias ninguém poderia adorar ou orar para outro Deus e nem pedir para os seus deuses a não ser para o rei. E isso manipulou o orgulho do rei, o ego do rei. E aí o rei, manipulado pelos inimigos do Daniel, ele assina esse decreto que ninguém poderia adorar, que ninguém poderia orar, que ninguém poderia buscar e nem pedir para os seus deuses a não ser para o rei. Só que Daniel, no caráter dele, ele não conseguia fazer isso, porque Daniel era servo do Deus vivo. E Daniel tem uma história de oração, Daniel tem uma vida de oração, Daniel era reconhecido pela sua vida e sua intimidade com Deus. E é certo que agora o rei, lança Daniel na cova dos leões. Quando o rei percebeu que ele havia sido manipulado, isso já era tarde demais. E o decreto do rei não pode voltar atrás. E isso foi o que aconteceu. Daniel é lançado na cova dos leões, para que ele viesse ser despedaçado, para que ele viesse ser destruído, para que tudo que Daniel talvez tenha plantado sobre toda a vida dele, agora ele está indo para a cova dos leões, porque ele não deixou de adorar, ele não deixou de louvar o seu Deus, e ele não deixou de fazer suas orações, mesmo tendo um decreto que o impedia ele de adorar e orar. Isso eu quero te dizer nesta manhã, lá. Muitos de nós poderemos dar um jeitinho brasileiro. Não, não vou orar 30 dias, mas daqui a 30 dias eu vou orar dobrado. Não, nunca deixe de orar, nunca deixe de acreditar, nunca deixe de buscar pelo seu Deus. Sabe por quê? Deus está te mandando eu te dizer hoje. Deus está fechando a boca do leão para te dar a vitória. Se você confia no teu Deus, Deus está fechando a boca do leão para te dar a vitória. E aquilo que veio para te despedaçar, aquilo que veio para te destruir, aquilo que veio para te devorar, vai ser motivo de dupla honra para a tua vida, porque foi isso que aconteceu com Daniel.
Daniel, ele foi honrado, dupla honra teve Daniel, pelo fato de não ter obedecido o decreto dos seus invejosos e principalmente do rei manipulado que assinou o decreto sem poder ser revogado. Daniel, ele permaneceu fiel na face de Deus, ele permaneceu fiel aos seus princípios. Daniel não parou porque alguém o ameaçou, Daniel não parou porque havia um decreto, Daniel não teve medo de ir para a cova dos leões. Eu quero te dizer, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que te livra da cova dos leões, você tem um Deus que te livra dos teus inimigos, e ele está dizendo hoje que ele fecha a boca dos teus inimigos, ele fecha aquilo que veio para te devorar, aquilo que veio para te despedaçar, aquilo que veio para acabar contigo, aquilo que veio para matar você. Deus está te dizendo que ele te dá dupla honra nessa manhã. Daniel, amados, ele não foi orar outro Deus. Daniel continuou orando, abrindo a janela do seu quarto para Jerusalém, orando 3 vezes por dia. Isso foi concebido como um ato de Daniel publicamente. Os seus inimigos levaram na presença do rei a desobediência de Daniel, queriam desvalorizar, queriam destruir com a personalidade e o caráter de Daniel. E aí agora o rei percebeu, mas já era tarde demais, que ele tinha sido manipulado pela inveja daqueles que estavam ali tentando jogar Daniel na cova dos leões, que tudo não passava de um plano arquitetado e que ele caiu por vaidade, e agora ele estava perdendo para a cova dos leões aquele homem que ele tinha mais consideração no seu reino. Mas o decreto do rei não pode voltar atrás. Agora ele é lançado na cova dos leões. Eu quero te falar nesta manhã, amado, pode se levantar invejoso, pode armar contra você, pode fazer decreto contra você. Quando nós temos a palavra de Deus sobre a nossa vida, quando a gente tem um Deus poderoso que cuida de nós, pode se levantar o que vier. O nosso Deus, ele cuida de você na cova dos leões, ele cuida de você na fornalha, ele abre o mar para você passar, ele faz cair maná do céu, ele é a água viva no deserto. Não importa quem está se levantando contra a tua vida e contra você, diz o Senhor nesta manhã, mas ele te diz que é aquilo que veio para te matar, te destruir, para te devorar, o Senhor não vai permitir. Você vai sair honrado nesse lugar. O rei, ele se submeteu a um decreto lamentável. Ele, pela sua vaidade, ele manda para a cova o seu melhor governo, o homem mais sábio daquele lugar, o homem que interpretava sonho, o homem que tinha passado por todos os reinados. Ele fez um súbito decreto pela sua vaidade. Cuidado, muitas vezes pela nossa vaidade, muitas vezes por aquilo que nós queremos alcançar, às vezes a gente cede aos nossos adversários. Note, porém, que alguma característica influente que teve impacto com o rei, ele abençoou Daniel com a esperança que o seu Deus o livrasse da cova dos leões, e isso aconteceu. O Senhor protegeu o seu filho, o seu servo fiel. No capítulo que eu citei 6, no versículo 18 em diante 22, o rei pega e diz: olha, Daniel, que o teu Deus venha te livrar da cova dos leões. A palavra vem dizer que o rei não dormiu a noite toda. Havia um decreto, mas pela manhã ele vai lá, e o resultado da fidelidade de Daniel foi que os leões não os devorou, que os leões não os mataram, não despedaçou, e o decreto que Daniel fosse lançado na cova, não havia estipulação de tempo, nem de que ele tinha que permanecer lá. E pela manhã seguinte o rei vai lá, tira Daniel da cova dos leões, glorifica o nome do nosso Deus, porque agora o decreto do rei é que aonde houver e aonde estiver, que eles temam e tremam diante do rei de Daniel. Aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para matar, deu dupla honra para Daniel. Só o Daniel agora não tinha liberdade somente de orar e adorar o Deus dele, mas agora o Deus dele, aonde tivesse naquela província um lugar, teria que ser temido e tremido pelo Deus de Daniel. Os leões não deixaram Daniel em paz simplesmente porque eles não estavam com fome, mas porque a palavra de Deus vem dizendo que Daniel, ele estava ali injustamente, e Daniel estava com ele, e Daniel está com você também, e que Deus venha nos livrar de todos esses invejosos, essas pessoas que tramam e querem ver o nosso fim. A palavra de Deus diz que aqueles que prepararam
para Daniel. Agora, aqueles que o acusaram diante do rei, eles vão para onde? Na cova dos leões. E nem bem aqueles homens foram lançados com suas famílias dentro da cova dos leões, eles foram despedaçados, eles foram eliminados. Eu quero te falar nesta manhã, ele continuou servindo enquanto aqueles que o puderam se opuseram contra ele, esses morreram dentro da cova dos leões. Uma vez que nos é dito nada mais sobre a vida de Daniel, nós podemos supor que ele continua a servir uma posição de autoridade até o fim da sua vida natural. Então, amado, aquilo que veio para te destruir, a cova dos leões que prepararam para você, os leões não vão te comer, não vão te devorar. Aí nesse lugar você vai ser honrado. Deus vai te dar dupla honra, porque o que veio para te despedaçar, para te destruir, para te matar, o que conspiraram contra você, Deus está te dizendo hoje que Ele vai te honrar nesse lugar, amém? Que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos louvar e adorar o Senhor. Pai, eu oro agora pela minha irmã Karina, pelo Ralph, pela sua família. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live e vai assistir esse pão diário. Pai, que assim como tu fizeste com Daniel, que tu livraste ele da cova dos leões, que tu venha nos livrar, Senhor, das atribulações, das adversidades, das enfermidades, daquilo que está acometendo e assolando o mundo. Mas nos guarda e nos protege, Senhor, mesmo dentro de uma cova de leão, mesmo, Senhor, dentro de um vale, aonde quer que nós estejamos, que a tua boa e poderosa mão esteja nos guardando, nos protegendo e nos livrando, ó Deus, de todo mal. Que a tua unção e a tua graça, o teu poder, Ebalabassuri canta, esteja sobre nós. Por isso nós te louvamos e te adoramos e bendizemos esse nome. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, curte essa live e que Deus te abençoe e que você possa ser alcançado pelo amor, pela graça, pela misericórdia do nosso Pai. Assim como Daniel, ele tinha a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Fique com Deus, Deus te abençoe e até amanhã no Pão Diário, se o Senhor nos permitir. Karina, beijinho com unção pra ti. E o Senhor tem cuidado e tem te guardado e tem te livrado aí nesse lugar. Diz o Senhor, não te preocupa e não coloca na tua mente preocupações desnecessárias. Porque o que te guarda é o mesmo que livrou Daniel da cova dos leões. Pode até tramarem, pode até conspirarem, pode até falarem. Mas o Senhor tem te honrado nesse lugar e vai continuar te honrando. Porque tu tens aliança com Ele. Fica com Deus e Deus abençoe.